E essa questão 3 aqui, galera, eu acho ela bem decoreba um pouquinho, mas é um pouco isso, né? Vestibular de biologia também é um pouco isso, muitas vezes é isso, né? Principalmente a impressão que fica em muitos lugares, né? Enfim, então coloca essa questão aqui, ela vai falar sobre excreção, vai levemente falar sobre grandes grupos da zoologia aí, e, né, falar um pouco da fisiologia, né, dessa excreção. Então, é uma pergunta assim, esse tipo de pergunta sobre tipos de secreção é, discretas, né, desculpa, ela é uma pergunta até frequente, assim, né, senão na segunda fase, na primeira fase da FUVEST. Então, coloca aqui, o catabolismo de proteínas e ácidos nucleicos geram de aminos, que quando acumulados no organismo são tóxicos, precisam ser eliminados, excretados na forma de ácido úrico, amônia ou ureia. E aí a gente tem que classificar os três de acordo, né? Na 1 a gente tem que classificar os três a partir da toxicidade deles, né? Então, uma coisa que a gente tem que lembrar, a amônia ela é muito excretada em ambiente aquático, né? Então, peixes e anfíbios, em geral, excretam bastante amônia. E aí, qual que é o lance aqui, né? Uma substância que é muito tóxica, né? Ela tende a se dissolver em água, né? Se a gente lembrar um pouquinho dos conceitos ali de transporte ativo, passivo, osmose, se a gente lembrar um pouco dessas questões, né? Soluções, o que acontece? Quando você tem uma solução aquosa, né, o solvente ele tende o soluto, né, desculpe, ele tende a se dissolver, né, e aí se eu tenho uma substância tóxica, eu posso liberar mais ela, né, em ambientes aquáticos. E aí peixes e fases larvais, né, principalmente de anfíbios, excretam amônio. A, a ureia ela possui a toxicidade intermediária, inclusive nós excretamos ureia. E o ácido úrico é o menos tóxico, né? Se a gente lembrar um pouco de aves e de crocodilos, né? Seres que podem passar bons períodos sem água, né? Aguentam um pouco mais, eles precisam de um mecanismo, e o ácido úrico foi um mecanismo eficiente nesse sentido, que eliminasse o menos de água possível do corpo, né? Então, o que acontece, né? Peixes, a gente pegar os peixes, a amônia está muito abundante, mas a água ali é abundante pra caramba, então não tá muito preocupado assim com quanto de água está saindo e está entrando no corpo. E já essa é uma preocupação que é recorrente para aves. É recorrente para algumas espécies de crocodilos, de répteis que podem ficar bastante tempo sem água. A ureia, né, no nosso caso, ela é relevante, né? Mamíferos. É relevante que a gente também, em certo sentido, não excrete amônia. Primeiro que a gente não está num ambiente aquático, a gente tem uma certa restrição de água, mas não tanto quanto quem excreta ácido úrico. É isso, assim. Então, lembrar um pouco dessas questões. Dentre os três compostos, qual é a mais abundante na excreção? E aí eu praticamente respondi as outras coisas, somente a B, né? Qual é a mais abundante na excreção de água, de peixe e na urina do ser humano? Então, na verdade, já respondi, não tem muito o que eu falar aqui, né? Lembrando sempre que a amônia vai estar relacionada a quem está em um ambiente aquático, né? Então, tritões, sereias, né? Tudo amônia, galera. Tudo amônia. E aí a C aqui, ela coloca uma proposição e aí a gente tem que pensar a partir dos nossos conceitos sobre a fisiologia do sistema urinário, sobre como funciona o rim, se a gente for mais a fundo. Mas na verdade, né, não tem uma exigência muito grande dessa questão aqui. Talvez até desse para dar um guiazinho e tentar pensar um pouco, né, nesses conceitos e aí tentar relacioná-los. Porque ele coloca aqui, há uma relação entre a osmolaridade sanguínea, secreção do hormônio antidiurético, o ADH, o volume reabsorvido de água e o volume da urina. E aí eu tenho que relacionar, né, o que acontece quando a pessoa bebe
água excessivamente, né? O que acontece com esses quatro componentes, não é bem componentes, né? Esses 4 fatores, vamos dizer assim, né? Então, se eu bebo bastante água, né? Vamos pensar numa solução aquosa, né? Uma solução aquosa, sei lá, um balde com 2 gramas de sal, 50 gramas de água, né? Quanto mais água eu estou colocando nesse balde, né, mais a osmolaridade, né, mais a força da osmose dessa solução ela vai perdendo, né? Lembrando que da osmose, a água vai do meio mais concentrado para o menos concentrado, né? Então, por exemplo, né, nesse caso aqui, você está diminuindo a osmolaridade dessa minha bacia e a osmolaridade está perdendo. Então, o que acontece no sangue, né, sobretudo pensando no nosso sistema urinário, né, nos nossos rins, né, na verdade, nos rins, né, a osmolaridade, se a osmolaridade está baixa, né, se tem bastante água e poucos sais, poucos nutrientes, pouca glicose, poucos íons, né? Se eu tenho bastante água e pouco isso, a osmolaridade cai. Certo? E aí, vamos pensar no hormônio antidiurético depois, mas pensar no volume reabsorvido de água. Se eu estou bebendo bastante água, eu preciso ficar reabsorvendo água ou não? Não. Se eu estou bebendo bastante água, o volume reabsorvido de água está diminuindo. É o volume reabsorvido. Lembrando que nos nossos rins, né, por meio dos néfrons, né, todo aquele caminho que a gente também aprende, mas não é uma questão que está pedindo aqui, essas estruturas são responsáveis por reabsorver a água quando preciso, né? Se eu estou com bastante água no meu sangue, eu tô até fazendo bastante xixi, cara. Se eu beber bastante água, né, inclusive o álcool tem um desses efeitos, né, outro processo de bloqueio dessa reabsorção, né, na verdade, mas ele finge que tá tudo bem, e aí você vai jogando água. E aí o volume da urina, né? Bom, o volume de urina aumenta. Se eu não estou me importando muito com reabsorver a água, o volume da urina aumenta, né? E aí, essa secreção do hormônio antidiurético talvez dê um probleminha, mas aqui a gente tem que lembrar que esse hormônio, né, que é produzido na região do nosso sistema nervoso, ele vai ser responsável por reabsorver quando preciso, né? Então, em um ambiente em uma condição de pouca água, né, com pouca água, você vai ter mais atuação do hormônio antidiurético. Logo, a secreção desse hormônio em uma condição de água, né, beber água em excesso, ela é diminuída. Então, é mais ou menos isso aqui, é só isso. E é essa a questão.